Galera, e a casa segue caindo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, por medida cautelar, proibiu os investigados pelo atentado aí, né, de 8 de janeiro, de participarem de atos realizados pelas Forças Armadas. E olha só, né? Por consequência, Bolsonaro e toda a sua turminha de golpistas não podem mais fazer campanha nesses espaços. Estão protegendo a democracia? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, estou aqui com Daiane Oliveira mais uma vez. Dai, opa, já te coloco na tela aqui. Dai, é o seguinte, eu tava prestando atenção aqui sobre essas condutas do Xandão. No fim das contas aí, ó, não que seja ilegal, mas não tinha precedentes, né? O presidente do TSE, né, mandar ver assim do jeito que ele tá fazendo. Mas de qualquer forma, o que eu vejo nisso? Proibindo o Bolsonaro e sua turminha de estar em manifestações das Forças Armadas a favor do golpe de 64. Exatamente. Não havia precedente também, porque a gente também não estava na história moderna da democracia brasileira, após ditadura, a gente não tinha nenhum outro presidente que tentou dar um novo golpe, né? Sim. Então, o golpe de Temer, que ele mesmo assumiu, foi um golpe mais sofisticado. E eu adoro falar do Romero Jucá, porque quando ele fala foi com o Supremo e com tudo, a gente entende que tem toda uma orquestração ali do golpe da Dilma Rousseff, né? Que é diferente do que Bolsonaro tentou fazer. Bolsonaro tentou pegar na força junto com as Forças Armadas. E daí o Alexandre de Moraes, ele está tentando fazer o quê? Salvaguardar a democracia, sim, mas também fazer com que essa galera tenha um certo controle sobre o domínio dessa galera junto com as Forças Armadas. Vale lembrar que a gente vem aí de 2 semanas dos militares de alta patente do Exército detonando o Bolsonaro. São muitas delações que o Exército não está dando conta de segurar, de represar, eles estão literalmente largando o verbo, né? E soltar o verbo, nesse caso de Bolsonaro, das delações, é dizer, olha, Bolsonaro sabia de tudo. A gente já imaginava isso pelo discurso na Paulista, mas a gente agora tem delações que coloca ele diretamente naquelas reuniões que são reuniões criminosas. Sim. Quando você tenta dar um golpe de Estado, você está tentando cometer um crime. Quando você atenta contra a Constituição, você está cometendo um crime. Né? Então, a gente pode já dizer que essas delações colocam o Bolsonaro numa linha de criminoso. E, lógico, ele não vai querer fazer isso, né? O que ele vai fazer agora? Um pouco mais distante dos militares. É uma forma também de reduzir um pouco do poder dele para com esse grupo, né? Um grupo que muitas vezes é um grupo apoiador, mas que ele já vinha se queimando desde Mourão, ali daquela animosidade entre ele e o vice, e agora, depois do processo aí de golpe, ele sem poder político, porque vamos lá lembrar também que Bolsonaro está inelegível. Ele pode apoiar outros candidatos, mas ele não. Então, com isso, né, com essa atitude do Moraes, a gente tende a ter agora um Bolsonaro um pouco mais assustado, um pouco mais acuado, arredio, e eu acho que vai ser aquele Bolsonaro da internet, aquele cara que vai voltar a fazer os vídeos, né, mais surreais possíveis. E também, ou se não, o Alexandre de Moraes está apertando para ver se ele se enforca com a própria corda, né? Vamos ver o que dá. Mas não é só o Bolsonaro que, com isso, vai ficar afetado com a decisão. A gente tem também, eu vou só falar a lista dos nomes maravilhosos de ordem alfabética: Ailton Barroso, o Almir Santos, a Mauri Saad, Anderson Torres, é importante lembrar dele também, tem o José Eduardo Oliveira e Silva, tem o Laércio Virgínio, Paulo Sérgio Nogueira, a gente tem também o Tércio Tomás, o Sérgio Medeiros, Valdemar da Costa Neto. A gente tem outros nomes aí, que são nomes muito importantes, que participaram também do dia 8 de janeiro, que estão sendo investigados e que também não estarão nesses atos, né? Vamos assistir o vídeo que a gente tem essa decisão do Xandão e fala um pouco mais tecnicamente as implicações da decisão? Vamos lá, esse é um corte da CNN, tá na tela. Isso. Pessoal, vamos direto para Brasília já para pegar as informações de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu que os investigados pela suposta tentativa de golpe de Estado participassem de cerimônias no Ministério da Defesa, na Marinha, na Aeronáutica, no Exército e também nas polícias militares. Uma decisão que atinge, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos conversar então ao vivo com a Marina Demori, que traz os detalhes sobre essa decisão. Marina, agora sim, um bom dia para você.
Oi, Muriel. Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa é mais uma medida cautelar, então, que foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado que teria sido tramada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, na tentativa de mantê-lo no poder, mesmo após o pleito que elegeu o presidente Lula, como novo presidente, isso em 2022. Então, o ministro Alexandre de Moraes determinou como medida cautelar que esses investigados, são no total pelo menos 22 pessoas, fiquem proibidas de participar de cerimônias no Ministério da Defesa, na Marinha, na Aeronáutica, no Exército e também eventos relacionados, organizados pelas polícias militares dos 26 estados e do Distrito Federal. Além dessa medida, a gente acompanhou aqui na CNN que outras já tinham sido impostas, como, por exemplo, a proibição de contato entre os investigados, também a suspensão de funções públicas e o impedimento de sair do Brasil, além da prisão de alguns desses investigados que a gente também acompanhou quando aquela operação da Polícia Federal foi deflagrada no dia 8 de janeiro. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes atinge, por exemplo, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica proibido, de participar dessas cerimônias. Ele já tinha sido proibido de manter contato, por exemplo, com outros investigados. E demorou, para ser proibido de fazer tudo isso, Dai? Vamos falar a verdade? A medida cautelar tem esse condão, Condão de salvaguardar aí um direito a mais, um direito maior, Pois é, porque quando você está em contato com outros investigados, você pode alinhar um discurso aí que todos podem falar a mesma linguagem. E também não é um caso isolado a gente dizer que em algumas decisões um condenado ou um réu influenciou o outro em algumas falas, Por aí vai. A gente não está tentando dizer aqui que Bolsonaro vai intimidar ninguém, não é isso, pessoal. Mas existe sempre a possibilidade de uma conversa ali, dizer, não, mas não foi bem assim, e por aí vai, E é importante a gente lembrar também do caso de essa decisão de Moraes, a implicação que ela tem, porque o Bolsonaro ele vem tentando uma campanha antecipada, a gente não está ainda no período oficial para campanhas, mas a gente percebe quando ele faz um pré-lançamento da esposa no estado, e por que a escolha de um estado no Nordeste para fazer esse pré-lançamento da Michelle Bolsonaro como candidata a um cargo político, O Nordeste é uma região em que ele tem menor poder político, então ele está dizendo ali automaticamente que ele valoriza aquela região. Por que você faz um ato na Paulista para medir força e para se defender teoricamente neste ato da Paulista? Por que você não foi na Polícia Federal e conversou com eles? Porque ele está tentando ali ter um controle do domínio do discurso dele. Sim. Ele vai dizer o que ele quer dizer, da forma que ele quiser dizer, e ele entende que isso é a forma que ele tem de ter um mínimo do controle do discurso dele. Sim, tirou do campo jurídico, desculpe, mas tirou do campo jurídico e colocou num campo político, E como o campo político deles é um campo moral, meio, assim, esquisito, assim, Então, pode falar qualquer baboseira que não tem problema, Foi mesmo que aconteceu na Paulista. E que não se questiona, porque eles falam, eu gosto muito quando essa galera fala assim de polarização, como se a polarização tivesse acontecido ontem, como se Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, já não existisse polarização com Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, nem com Collor de Mello, nem com todos os outros governos, Polarização sempre existiu porque o rico nunca gostou do pobre, gente? Sim. Então, não existe isso de direita e esquerda hoje. Mas existe hoje um discurso de que estamos um contra os outros, como se não tivesse existido isso toda a nossa trajetória de vida. Sim. A época a gente até brigava por algo econômico, dentro da uma política econômica, ainda brigava por um posicionamento econômico, uma postura econômica do Brasil. Hoje em dia a gente briga por outras coisas. A gente não briga mais por isso. O modelo econômico já se consolidou, a gente nem fala mais disso diretamente, a gente nem briga por isso. A nossa questão realmente é outra, Exatamente. Inclusive, uma brincadeira que a gente às vezes faz na internet, a gente imaginou que com a tecnologia a gente fosse avançar as pautas. Poxa, daqui a 20 anos a gente vai ter carro voador. Não, a gente está aqui dizendo que a vacina não causa outras doenças. A gente está aqui defendendo a ciência e coisas muito básicas, dizendo assim, pessoas, por favor, se vacinem, que é uma coisa absurda. Mas agora, só voltando para Bolsonaro, a gente tem um outro vídeo que é pequenininho, mas só fala de uma intenção do que o Bolsonaro está querendo fazer, que é um outro ponto muito perigoso, e que
que ele está proibido de fazer isso, mas ele vai para o embate aí com o Supremo Tribunal Federal, que é pedir para visitar Israel, um país que está neste momento massacrando o outro, e ele quer pedir para ir para um país em guerra. Que ele não pode. A gente vai falar ainda hoje isso num corte com Sofia Labanca. Eu já vou colocar na tela aqui mais esse pedacinho. Vamos lá. A autorização vai pedir, na verdade. A gente está em contato aqui com a defesa dele. Ainda não obtivemos a resposta. Mas eles fizeram um anúncio de que Bolsonaro vai pedir ao Supremo Tribunal Federal uma autorização para viajar para Israel e se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A gente sabe que o passaporte de Bolsonaro foi é só isso mesmo. É bom a gente prestar atenção nessas articulações do Bolsonaro, porque quando ele tiver esse pedido negado, porque ele está sendo investigado e ele está respondendo por vários inquéritos como réu, ele vai dizer que ele está sendo perseguido, ele vai dizer que ele está sendo censurado, cerceado e por aí vai. É só bom a gente prestar atenção nisso, porque o que ele está fazendo, né? Enquanto uma pessoa investigada, ele vai tentar jogar mais uma vez isso para esse campo político, para esse lado de estar sendo negado um direito meu de ir e vir, e não é assim. Ele, neste momento, está como réu. Vamos só lembrar disso. Certeza. Então, tipo assim, pessoal, também essas medidas cautelares, elas não são tiradas do nada, né? Existe toda uma teoria do direito sobre isso, né? A medida cautelar, ela é um ato de precaução, né? Então, ela antecipa os efeitos da decisão para salvaguardar aí, enfim, a causa de algum tipo de prejuízo. Então, tem o periculum in mora e também o fumus boniuris, né? Que é a questão do, ao examinar ali, né? A liminar, tá, o relator avalia se o pedido apresentado tem fundamentos jurídicos aceitáveis. Então, no primeiro momento, qual que é a ideia? Não fugir do Brasil e não desestabilizar mais a democracia. Por isso, no meio da investigação, eles estão tem outras medidas cautelares, como, por exemplo, essa de não ter o passaporte, não poder comunicar com outros réus aí da mesma ação e tudo mais. Enfim, tem toda essa questão, a gente pode falar sobre isso mais assertivamente, mais profundamente em outro momento, né, no juridiquês da parada aqui, mas, de qualquer maneira, os fundamentos, né, jurídicos são absolutamente aceitáveis, né, cara? Deu pra gente ver o que aconteceu, né, e salvaguardar a democracia não é brinquedo, né? Então, dentro disso, vamos falar a verdade, tá barato. Tá barato. Não poder sair pro Brasil para tirar umas fériasinhas em Miami, para ver lá a grana que você mandou para lá, tá barato. Não pode falar com o Valdemar da Costa Neto, tá barato, cara, tá barato. A minuta do golpe tava na tua sala do PL. Acho até que o Valdemar também não tá querendo conversar com ele não, tá? Valdemar é malandro ensaboado. Esse aí também, né, tem a sua grande medida aí, né, dentro da culpa dessa parada, mas ele sabe fugir bem. De qualquer maneira, nenhum deles escapa aqui da nossa lente do meteoro, pode crer? Isso. Deixa eu só fazer um comentário aqui no chat. O chat tá bombando, tá, pessoal? Tá que tá, né? Tá comentando. Muito obrigada a todo mundo que está comentando. Tem vários comentários maravilhosos. Agora tem um comentário do Gabriel perguntando o que é que ele vai fazer em Israel. Vai pegar joias, falar hebraico? Ninguém sabe o que ele vai fazer em Israel, tá? A questão possivelmente, fazer aqueles vídeos de alguns segundos, falar besteira, porque dá visualização, né? Até porque a gente também precisa acompanhar para saber o que ele está fazendo lá, né? Mas é isso que ele vai fazer lá em Israel. O pessoal continuar comentando aí, que tá muito legal. Tá muito legal, pessoal. É isso. A agenda desses caras é desestabilizar o Brasil internacionalmente e nacionalmente. Então já sabe, né? Inimigo doméstico e externo. Tudo na mesma pessoa. É brincadeira, Dai? Vamos pra cima. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Daqui a pouco a gente volta com mais um. E agora com Sofia Labanca. É rapidinho. Dá uma olhada aqui. Seja membro do nosso Clube do Fim e receba aqui mais informações. Todo o nosso papo aqui da galera do Meteoro vai estar por lá. Valeu? Rapidinho. Tamo de volta.